prosseguindo com as leituras sobre Direito Constitucional. Curso de Direito Constitucional, Teoria, Jurisprudência e Questões. Autoria do professor Silvio Mota. Editorial Método. Estamos lendo o tópico Concepções sobre as Constituições. No vídeo passado, trabalhamos Constituição no sentido político, conceito de Carl Schmitt. A Constituição como uma decisão política fundamental. Vamos trabalhar hoje a Constituição no sentido sociológico. É um conceito que tem relação com o conceito de Constituição real. Quem efetivamente manda na sociedade? Constituição no sentido sociológico. Nesta concepção, que teve como expoente maior o advogado alemão Ferdinand de Lassalle, a Constituição é compreendida como o somatório dos fatores reais de poder existentes em certo Estado, a exemplo dos fatores econômicos, dos fatores financeiros, dos fatores políticos, dos fatores culturais, dos fatores militares, dos fatores religiosos, entre outros fatores presentes e atuantes no respectivo território. Entende Ferdinand de Lassalle que o conjunto de tais poderes é que corresponde à verdadeira Constituição, e não o texto formalmente tido por constitucional em certo país. Este texto, a Constituição escrita, pode ser detentor de real eficácia social, não pelo fato de ser escrito e juridicamente corresponder à norma suprema do Estado, mas sim em função de sua conformidade com um ou alguns dos fatores reais de poder presentes no Estado. Quem manda na sociedade? A Constituição expressa isso. Não basta, assim, que dado preceito conste expressamente no documento constitucional. Tal circunstância, por si só, não assegura sua real eficácia, sua efetiva inserção no meio social como norma cogente e produtora de efeitos sobre os cidadãos. Para tanto, faz-se indispensável sua conexão com os fatores reais de poder que comandam a realidade social. O grau de eficácia de uma Constituição, se ela realmente é instrumento com força suficiente para dirigir os destinos da sociedade, depende, assim, de sua confluência com os fatores reais de poder. Se houver tal conformidade, a Constituição será efetivamente eficaz. Se não houver, não passará de uma mera folha de papel, na expressão do autor, na expressão de Ferdinand de Lassalle. Um documento de natureza jurídica sem força política e social. Ferdinand de Lassalle, enfim, entende que em cada Estado coexistem duas Constituições. A Constituição real nada mais é do que a soma dos fatores reais de poder que regem esse país, e a Constituição escrita, os preceitos prescritos em um documento onde formalmente é reconhecida a natureza constitucional. Esta Constituição, a escrita, também denominada jurídica, tem sua eficácia condicionada à conformidade de seus preceitos com a Constituição real, e não o contrário, já que os poderes atuantes em uma sociedade, exatamente porque são poderes, prescindem, dispensam qualquer reconhecimento formal para efetivamente, em maior ou menor grau, conforme sua magnitude, comandarem o destino da coletividade. Desse modo,
Em caso de colisão entre a Constituição escrita e a Constituição real, esta Constituição real prevalece sobre aquela Constituição escrita, a qual, no caso concreto, realmente não passou de uma mera folha de papel, um documento à margem da sociedade, sem poder de intervenção. Por fim, conforme Ministério de Vicente Paulo, também é sociológica a concepção marxista de Constituição, consoante a qual a Constituição escrita não passa de um produto das relações de produção, ou, por outro enfoque, de um instrumento para perpetuar essas relações. O poder real está nas mãos da classe social dominante, a detentora dos meios de produção. Dos seus desígnios nasce a Constituição escrita, cuja finalidade é justamente manter sua hegemonia perante a classe dominada, os trabalhadores. Pensemos, já relacionando com o conceito político de Constituição, o conceito de Carl Schmitt. Considerando o sentido sociológico, podemos analisar que a decisão política fundamental num contexto em que, por exemplo, como na realidade brasileira, o financismo manda na economia e na política brasileira, podemos perceber que o financismo determina ou determinará a estrutura do Estado. O financismo orientará a separação dos poderes do Estado. O financismo orientará o estabelecimento das competências dos diversos órgãos do Estado. O financismo orientará a forma de Estado e orientará a forma de governo. O financismo, por principal, determinará o modelo de desenvolvimento econômico. E nós podemos perceber que a nossa história diz isso. A Constituição Brasileira de 1988 tinha, por exemplo, regras constitucionais que limitavam a prática de taxas de juros abusivas, porque isso é um crime contra a economia popular. E a maioria dos brasileiros são trabalhadores. Então, o raciocínio constitucional em 1988 foi o seguinte: precisamos de uma regra para limitar a prática de taxas de juros abusivas, porque isso é um tiro na cabeça da economia brasileira. Só que o financismo manda no Brasil. Essa regra caiu. Portanto, a nossa Constituição escrita se condicionou ao fator real de poder econômico financista no Brasil. Nossa Constituição não tem mais essa proteção para a economia popular. Importante nós observarmos essa correlação. E vejamos, vamos ler o conceito de Constituição Real. Conceito de Constituição Real é o somatório de forças políticas, econômicas, financeiras, militares, culturais, religiosas, atuantes em determinada sociedade. A ela se contrapõe o conceito de Constituição Jurídica, que busca normatizar, juridicizar tais forças sociais e, a partir daí, integrá-las a um plano superior de ação do Estado e da própria sociedade. O sucesso da Constituição Jurídica depende, portanto, de sua proximidade com a Constituição Real, ou seja,
com as diferentes forças que efetivamente comandam a vida social. Quem manda efetivamente na sociedade. Em caso de desencontro entre uma e outra, prevalece a Constituição real. É isso. Que beleza. Coisa boa. Conceito de Constituição, ou melhor, concepção de Constituição no sentido sociológico, tem relação com o conceito de Constituição real. Constituição no sentido sociológico é um conceito formulado pelo jurista Ferdinand Lassalle. Muito legal, muito bom. É isso. No próximo vídeo, leremos sobre Constituição no sentido jurídico. Até lá!